Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Abençoados os que estão sempre em tua presença, aqueles que te louvam e seus corações estão em Deus. Abençoados os que estão sempre em tua presença, aqueles que te louvam e seus corações estão em Deus. Abençoados os que têm sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, recebem a força do nosso Deus, que a tua força esteja em nós, até um dia estarmos junto a ti. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo, derrama sobre nós tuas bênçãos enquanto te adoramos. Abençoados os que têm sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, recebem a força do nosso Deus, que a tua força esteja em nós, até um dia estarmos junto a ti. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo, derrama sobre nós tuas bênçãos enquanto te adoramos. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo, derrama sobre nós tuas bênçãos enquanto te adoramos.
Graça e paz, estamos novamente a cultuar ao Senhor, ainda via redes sociais. Vamos meditar na palavra de Deus, vamos refletir, vamos ouvir a voz de Deus para as nossas vidas, por meio da sua palavra, por meio do seu Santo Espírito. E eu quero convidar você primeiro nesse momento para nós orarmos e colocarmos diante do Senhor esse momento de reflexão na sua palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia. Queremos agradecer por esse momento que o Senhor nos concede, ó Senhor, onde estamos distanciados, ó Senhor, por causa dessa pandemia, mas unidos na unidade do corpo de Cristo, na comunhão dos santos, meditando, orando, na direção do Espírito Santo de Deus para buscar a sua vontade, Senhor. Por isso que nesse momento nós possamos refletir na tua palavra, possamos buscar entendimento, discernimento na tua palavra para as nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, fiquei 2 semanas fora, mas estamos trabalhando muito aqui na igreja, na escola. Estamos fazendo pequenos reparos. Eu estou ajudando, colaborando com isso. Isso tem demandado muito tempo. Mas nós vamos meditar no texto de Filipenses, no capítulo 3, do verso 12 ao 14. E eu vou ler os 3 versículos, depois nós vamos meditar, e o propósito dessa meditação, dessa reflexão, é de entendermos que Deus tem propósitos para as nossas vidas. E quando Deus tem propósito para as nossas vidas, Ele requer que nós possamos entender, discernir e obedecer e sermos submissos à sua vontade. E o apóstolo Paulo, nesse texto, é uma das cartas em que ele escreve quando está preso, de forma injusta, por pregar o Evangelho, sendo perseguido. Numa circunstância tão adversa da vida, ele nos escreveu, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e diz assim a carta, no capítulo 3, verso 12, 13 e 14. Não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que eu fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui Paulo está abordando, e a gente pode extrair, retirar, refletir, sobre alguns princípios para a nossa vida. E a nossa vida, em alguns momentos, passa pelo momento da dor, pelo momento do sofrimento, e até pelas correções de Deus em nossas vidas. Todos esses momentos que passamos ao longo desta jornada, sempre ele é delineado, sempre ele é direcionado pelos propósitos de Deus. E quando nós cristãos entendemos que em todos os momentos, todos os acontecimentos, tudo aquilo que acontece em nossas vidas é permissão de Deus e faz parte dos propósitos que Deus tem para as nossas vidas, isto significa que Deus se importa conosco. Nós precisamos ter esse entendimento. Nós temos alguém que nos ouve quando nós entendemos que a nossa vida é guiada pelos propósitos de Deus, pela vontade de Deus. Nós entendemos e aprendemos que Deus nos ouve quando falamos. E como é bom saber que Deus nos ouve quando falamos com Ele.
Como é bom saber que somos ouvidos pelo Deus soberano que reina nos céus e na terra. E nós olhamos e podemos ver e testificar nos evangelhos, lá em Marcos 15, 28, Jesus, quando ouvia um cego, Deus sempre ouve os seus filhos. Lá no Salmo 34, no verso 6, diz: busquei o Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Já no verso 50, lá no Salmo 50, no verso 15, diz: e clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Como é bom saber que os propósitos que nós temos, que os propósitos de Deus são cumpridos em nossas vidas. Como é bom saber que Deus é que guia todos os nossos passos quando nós o buscamos. E Paulo sabia muito bem, quando ele escreveu essa carta e esses versos, num tempo tão difícil, tão angustiante, num tempo de perseguição, num tempo de prisão, num tempo onde foi abandonado por muitos daqueles que caminhavam com ele. Então nós não podemos, e Paulo tinha essa convicção de que estava todos os acontecimentos daquele momento, tanto os passados como o presente, como os futuros, estavam debaixo dos propósitos de Deus. Então nós temos que entender que os propósitos de Deus têm coisas boas para as nossas vidas. Que os propósitos de Deus é de nos guiar nessa jornada em direção à eternidade, em direção ao céu. Mas nós precisamos entender também, e devemos discernir as circunstâncias adversas, como Deus permite que isto aconteça, para que as nossas vidas possam ser transformadas. Dentro dos propósitos de Deus tem muitas coisas que precisam ser transformadas em nossas vidas, como por exemplo a nossa mentalidade. A partir do momento em que nós fomos alcançados por Cristo Jesus, a partir do momento que nós nos colocamos diante de Jesus Cristo e declaramos que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador e que todos os nossos pecados têm perdão quando nós reconhecemos Ele como aquele que justificou, como aquele que redimiu as nossas vidas do lamaçal do pecado. Quando nós entendemos, estamos dentro dos propósitos de Deus, Deus muda a nossa sorte de vida, muda a direção em diversos momentos das nossas vidas. Deus muda a nossa história. Você já parou para pensar, para imaginar quem você seria, quem eu seria longe dos caminhos do Senhor? Aonde nós estaríamos, de onde nós fomos retirados, se a nossa história não tivesse sido mudada pelo Senhor, dentro dos propósitos que Deus tem para as nossas vidas. Em relação aos nossos hábitos, dentro dos propósitos de Deus, esta é uma das mudanças importantes na vida do cristão. Lembrem-se, nós nos lembramos dos hábitos que nós tínhamos antes de sermos alcançados pela graça de Deus. Tudo isso dentro dos propósitos de Deus. Os nossos desejos já não são dominados pela carne, mas são dominados pelo Espírito Santo de Deus, dentro dos propósitos de Deus. Os nossos valores foram mudados dentro dos propósitos que Deus tem para as nossas vidas. Deus é um Deus de propósito. O Senhor sempre tem os melhores planos para os seus filhos. Agora a questão é como conhecer os propósitos de Deus, como identificar os propósitos de Deus. Para que nós possamos conhecer os propósitos de Deus, é preciso conhecer a vontade de Deus, a vontade que o Senhor tem para a nossa vida. Isso é importantíssimo.
Para entendermos os propósitos de Deus é preciso entrega, é preciso submissão. Conhecer os propósitos de Deus é conhecer a vontade de Deus numa jornada longa até a eternidade. Quando conhecemos a vontade de Deus, somos submissos. Lá no Salmo 37, no versículo 5, diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. É como aquele cântico, quando Deus se torna o oleiro e nós o barro. Essa entrega e submissão para entender os propósitos e conhecer a vontade de Deus é como esse cântico. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e a faz de novo. É entregar, é se submeter. Assim como o apóstolo Paulo entendeu muito bem isso, que é ser totalmente submisso à vontade de Deus. Nós conseguiremos entender os propósitos e a vontade de Deus para as nossas vidas se nós tivermos intimidade com o Senhor. E esse cântico que eu acabei de citar, ele mostra a intimidade, porque a mão do oleiro, a mão do Senhor, está moldando, formando, dando acabamento para aquilo que é rústico, aquilo que não tem forma, dando forma ao vaso de barro que somos nós. E isso gera intimidade. Só conseguiremos entender os propósitos e a vontade de Deus se tivermos intimidade com Deus. Para conhecer e para ter essa intimidade com Deus, nós precisamos estar ligados, como a galera gosta de dizer. Nós precisamos estar antenados com Deus. Nós devemos ser íntimos de Deus, como descreve o salmista no Salmo 25, no verso 14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Só tem intimidade com Deus, só vai entender esses verdadeiros propósitos que Deus tem para as nossas vidas, se você confiar, se você temer ao Senhor e se você obedecer e ser submisso. Por isso, não se desvie da vontade de Deus, não se distancie da vontade de Deus. Seja qual for a circunstância, entenda que há um propósito para aquele momento. Há um aprendizado para aquele momento. Há um falar de Deus por meio das diversas circunstâncias que acontecem em nossas vidas. Nós precisamos estar atentos a todas as circunstâncias, porque todas as circunstâncias nos direcionam aos propósitos de Deus, até as nossas desobediências em relação à palavra, em relação ao distanciamento do Senhor, nos ensina e nos mostra que nós não devemos estar distante do Senhor, porque o propósito de Deus é que nós estejamos próximos, nas mãos do oleiro, nos moldando, dando forma, nos capacitando, nos embelezando com todo. Por isso é importante que nessa intimidade nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e ficarmos atentos para qualquer movimento, para que nós possamos discernir esse momento por meio do Espírito Santo de Deus que habita em nós e que fala aos nossos corações. Por isso, em todas as circunstâncias que você passar em sua vida, em todos os momentos que você estiver em dificuldade ou não, pare e reflita, entenda a vontade de Deus e os propósitos que Deus tem para as nossas vidas. Por meio dos seus propósitos, Ele nos ajuda,
Ele nos molda e Ele nos direciona. Deus sempre revela os seus propósitos e a sua vontade para nós. A palavra nos ensina que Deus continua revelando os seus propósitos. Olha para Abraão, Deus revelou os propósitos que tinha para a vida de Abraão e Sará. Deus mostrou para Abraão que tinha um propósito, que seria Isaque, numa nova terra, distante da sua parentela. Deus revelou aos profetas a sua vontade para o povo, para cada profeta. Nos momentos difíceis, nos momentos de exortação, nos momentos de disciplina de Deus para com o seu povo, Deus mostrou qual era o verdadeiro propósito que Ele tinha para aquela nação, para a nação de Israel, qual é o verdadeiro sentido e qual era a sua vontade para o seu povo. Deus continua se revelando. Lá em Daniel 2:22 diz que Ele revela o profundo e o escondido conhece que está em trevas e com Ele mora a luz. Na tua luz vemos a luz, Salmo 36:9. Deus tem muitas coisas maravilhosas para nos revelar. Deus nos mostra os seus propósitos quando nós buscamos submissão à sua autoridade, buscamos intimidade com o Senhor. Esse Deus é um Deus que nos direciona em propósitos e descortina a sua vontade para aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Não podemos nos esquecer que nós somos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, e que nós caminhamos com Deus, nós falamos com Deus, nós ouvimos a Deus, o Espírito Santo de Deus direciona as nossas vidas. Por isso, ouça a voz do Espírito, ouça a voz de Deus, ouça aquilo que Deus tem para a sua vida, os propósitos que Deus tem para a sua vida, a vontade de Deus para a sua vida. Paulo ouviu, e inspirado pelo Espírito Santo de Deus nos ensina. E lá no verso 12 do capítulo 3 de Filipenses diz: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Deus, nos seus propósitos, e Paulo está falando, prossigo para alcançá-lo, mesmo não tendo sido aperfeiçoado. O que a gente pode aprender aqui? Que independente das circunstâncias, do momento, os propósitos de Deus sempre se cumprem. E nós não podemos parar. Paulo está falando assim, olha, a gente não pode parar. A gente precisa prosseguir. Então a chave aqui é prossigo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo. Nós não podemos estacionar, parar. Nós não podemos deixar de lutar pelos propósitos de Deus para que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas. Não esqueça de que Deus tem muitas vitórias para o seu povo. Que vitórias são essas? Em todas as áreas das nossas vidas. Por isso que Paulo nos ensina, a palavra de Deus nos ensina, o Espírito Santo de Deus nos direciona para que nós não nos esqueçamos de que nós temos que perseverar, de que nós temos que lutar, que nós temos que buscar, que nós temos que conquistar muitas coisas ainda nessa vida. Porque tem muitos cristãos que simplesmente estacionam na questão, sou salvo em Cristo Jesus, deixa a vida me levar, não é assim. Paulo está falando, prossiga. Olha a circunstância em que Paulo está vivendo nesse momento, é uma circunstância de prisão, é uma circunstância em que ele já está vislumbrando, já lá na frente, talvez, a morte. Por isso, não estacione. Não pare de lutar, continue lutando. Nesses versículos, Paulo nos ensina que nós devemos estabelecer alvos, propósitos. E tem algumas coisas que nós
às vezes, nos acomodamos diante das dificuldades e diante dos problemas. Agora, Paulo também nos ensina, e se você for ler o texto todo, depois adiante, lendo todo o capítulo e lendo toda essa carta, você vai entender que Paulo está falando assim, olha, a vitória só é possível para aqueles que prosseguem. Prossiga na batalha, prossiga nos desafios. Não espere acontecer, prossiga, caminhe, lute, porque a vitória virá. Às vezes, essa vitória vem às custas de muitas lágrimas, de muito suor, até sangue, talvez até a própria vida, mas é preciso prosseguir. Nós não podemos ser paralisados por circunstâncias adversas, porque em todas as circunstâncias há propósitos de Deus, há vontade de Deus para as nossas vidas, porque nada acontece sem a permissão de Deus. Prossiga. Paulo está falando prossiga, Deus está falando prossiga, não estacione, não pare, continue, lute, mesmo que isso te custe lágrimas, lute, mesmo que isso te custe muito suor, lute, mesmo que isso te custe muito sangue, lute, mesmo que isso custe até a vida, lute até o final da vida. Não desista, prossiga. Nós como cristãos, nós não somos aqueles que ficam esperando acontecer, nós não podemos ser este povo, nós somos um povo escolhido, um povo redimido, nós somos sacerdotes do Deus vivo nessa terra, nós temos que erguer a cabeça e prosseguir, caminhar, lutar, para que os propósitos continuem se cumprindo em nossas vidas. Lá em Lucas 9:62 diz, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Esses tempos têm sido difíceis, não esse tempo de pandemia. A cada ano que passa parece que mais difícil fica. Nós não podemos ficar olhando para trás. Nós não podemos ficar olhando para aquilo que já se passou. E no verso 13 diz que, irmãos, não penso como eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Todos nós precisamos deletar, queimar, apagar os velhos arquivos, aquilo que nos custa, aquilo que nos impõe ódio, ira, rancor, precisa ser arrancado, apagado, deletado dos nossos corações, queimado dos nossos arquivos. Porque na vida do cristão as coisas antigas se passaram. Talvez você esteja nesse momento de pandemia, você tenha perdido o seu negócio. Talvez você, nesse momento de pandemia, você está passando por muitas dificuldades. Talvez nesse momento de pandemia você falou, olha, deixei de fazer tantas coisas que estavam planejadas. Talvez há décadas atrás o seu coração está marcado pela ira, pela falta de perdão. Não fique remoendo em relação às pessoas que nos ofendem ou que te ofenderam. Nem aqueles que nos perseguem ou perseguiram. Nem aqueles que nos traíram ou que nos prejudicaram. Esquecendo das coisas que ficaram para trás. Se você quiser prosseguir, se você quiser entender os propósitos e a vontade que Deus tem para a tua vida, você precisa esquecer essas coisas que ficaram para trás, você precisa deletar, você precisa clamar para que Deus mova todos esses sentimentos, que Ele descarte, que você descarte todas essas coisas ruins, tristes, desagradáveis, que estão guardadas dentro do seu coração, da sua mente. Esqueça das coisas que ficaram para trás. Para que nós consigamos prosseguir, é necessário olharmos para frente.
Deus jogou no fundo do mar e não se lembra mais de todo o passado triste, feio e que nos acusava no passado. Devemos esquecer essas coisas ruins, como José do Egito, em relação à maldade dos seus irmãos que o venderam como escravos. Mas quando ele encontrou com os seus irmãos, ele os tratou com nobreza. Se José não tivesse sido curado no seu coração, se aqueles arquivos de ódio, rancor, de ira contra os seus irmãos que o venderam como escravo, não tivessem sido apagados, deletados, queimados no coração de José, ele teria pago para com seus irmãos com a mesma moeda. Por isso, se você quiser prosseguir olhando para o alvo, se você quiser prosseguir firme nos propósitos, na vontade de Deus, você precisa esquecer das coisas que já se passaram. Deus estabelece propósitos, e esses devem estar acima de todas as coisas, em bases sólidas, e não sobre entulho, lixo, que nós vamos acumulando na nossa alma. Precisamos pedir a graça de Deus, clamar a Deus, para que nós possamos nos libertar dessas coisas ruins, desses velhos arquivos que ficam armazenados em nossos corações. Precisamos rememorar, relembrar o que Deus já fez em nossas vidas e nos libertarmos dessas coisas, para estarmos debaixo do propósito de Deus e para estarmos na vontade perseverantes que Deus tem para as nossas vidas. No verso 13, quando Paulo fala, e repito, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, ele está falando, vamos avançar. Esquece, se liberta desse passado, esqueça esse passado. Para prosseguir, você precisa esquecer esse passado, essas coisas ruins. E isso está dando ideia de quando ele fala, esquece isso aqui que foi ruim, essas coisas que foram tristes para a sua vida, no seu passado, esqueça delas, para que você consiga prosseguir, para conquistar outras vitórias. A ideia aqui é de dar um passo a mais, isto é, crer que ainda há muito mais pela frente. Então Paulo está dizendo, olha, nós temos que prosseguir. Agora, para você prosseguir, para você caminhar, para você avançar, para você conquistar, você precisa esquecer, você precisa abandonar, você precisa deletar essas coisas ruins que te prendem no presente, essas coisas que estão guardadas e que são velhas, os arquivos no seu coração, você precisa deletar, precisa queimar isso. Precisamos olhar para frente. Precisamos avançar. Sabe por quê? Porque Deus tem muito mais para as nossas vidas do que nós imaginamos ou pensamos. Os propósitos de Deus vão muito além do que nós imaginamos e nós pensamos. A vontade que Deus tem para realizar em nossas vidas é muito mais do que nós imaginamos e pensamos. Talvez nesse tempo de muitas tristezas, de muitas angústias, você olhe para a circunstância e para. Mas a palavra de Deus está falando para nós, nesse dia, olha para frente, olha para o alvo, prossiga, esqueça aquilo que passou, seja submisso, tenha intimidade com Deus, submisso e tenha intimidade com Deus. Vamos prosseguir para o alvo. E é isso que no verso 14 diz, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Precisamos continuar caminhando em direção ao alvo.
Precisamos continuar buscando o alvo que Deus tem para as nossas vidas. Precisamos nos submeter aos propósitos e à vontade que Deus tem para as nossas vidas, os projetos e a vontade que Deus tem para as nossas vidas. Prosseguir para o alvo, para o prêmio. Quais são os nossos alvos? Quais são os seus alvos, o seu alvo em relação à família? Quais são os seus alvos? Prossiga. Avance. Mas esqueça do passado. Quantas famílias presas a circunstâncias de décadas atrás. Quantas famílias com sentimentos ruins, com rancor, com ira, com ódio, de coisas que já se passaram. Esqueçam as coisas que para trás ficaram. No trabalho. Qual é o alvo? Esqueça das frustrações, dos projetos frustrados, das derrotas. As derrotas, elas ensinam também. Você pode olhar para elas, mas você não pode ficar preso às derrotas. Você tem que prosseguir, você tem que avançar, você tem que esquecer e você buscar forças no Senhor para que os propósitos e a vontade e os projetos que Deus tem para a sua vida se cumpram. Quais são os propósitos para a sua vida com Deus? É de conhecer mais a palavra? É de buscar mais ao Senhor em oração? É de ter uma vida mais santa? Prossiga para o alvo. Tem muitos cristãos que ficam presos a um passado lamaçal de pecado. Deus perdoou, mas ele ainda está preso com ressentimentos. Ele está preso porque ele não consegue perdoar por tudo aquilo que ele fez. Recebe a graça de Deus, prossiga, avance, receba o perdão e a graça de Deus, de todo o arrependimento que foi declarado diante do Senhor. Esqueça, Deus perdoou, isso não pode te prender mais. E ouça a voz do Espírito. Quais são os propósitos, quais são o alvo que você tem para a sua igreja, para o reino de Deus? Quais são os sonhos que você tem para o reino de Deus? Deus tem muitos propósitos para realizar por meio das nossas vidas. E o reino de Deus e o instrumento é a PIB. Nós que estamos aqui estabelecidos em Itapevi. Quais são os projetos para o reino de Deus? Quais são os alvos que você tem em relação a servir o reino de Deus? Quais têm sido as suas orações pelo reino de Deus? Quais têm sido os seus desejos de frutificar e alcançar vidas para o reino de Deus? A PIB é um instrumento aqui em Itapevi. Nós não podemos nos esquecer, quando nós falamos como igreja, prosseguindo para o alvo. E não podemos nos equivocar, mesmo que você tenha 100 anos de conversão, de que você realizou tudo e de que você alcançou o alvo para a sua vida ministerial, para a sua vida como cristão. Porque tudo que nós fazemos pela igreja, para a igreja, porque a igreja é de Cristo, é para a honra e glória do nosso Salvador Jesus Cristo. Somos um corpo e fazemos parte de uma unidade, onde o que nos une e direciona é Jesus Cristo, que é o cabeça. Por isso o alvo que a igreja tem é até a volta de Cristo. Nós somos instrumentos de Deus como gerações passadas foram, como a geração presente é e gerações futuras até a volta de Cristo será, estará prosseguindo em busca do alvo que é a volta de Cristo, para que isso se cumpra.
Por isso nós somos cooperadores, somos servos, e de glória nenhuma nós merecemos por aquilo que fazemos para o reino de Deus. Nós temos que tomar cuidado quando nós falamos de prosseguir para o alvo em relação ao trabalho, prosseguir para o alvo em relação à igreja, prosseguir para o alvo em relação à família, com esse evangelho contaminado pelo egoísmo, pelo individualismo e pelo sucesso. O verdadeiro evangelho é um evangelho de serviço. É um evangelho de servir e de proclamar a palavra de salvação em Cristo Jesus. É o evangelho de serviço aos necessitados. É o evangelho de serviço para a comunhão e unidade do corpo de Cristo, dos santos. É um evangelho sem vaidade. É um evangelho que prega a palavra de Deus com ousadia. É um evangelho que serve com fé, confiante no agir de Deus. É um evangelho que deve ser vivido com alegria, com cânticos, servindo sempre olhando para o alvo, e o alvo é Jesus Cristo. Para finalizar, nós precisamos de alvo para as nossas vidas. Nós precisamos buscar a direção de Deus. Por isso, não desista daquilo que Deus tem para a sua vida. Os projetos. Deus tem projetos, Deus tem propósitos para as nossas vidas. E nós, como filhos de Deus, temos que ter alvos. Assim como um pai, uma mãe, planeja a vida do seu filho, antes dele nascer, Deus também planejou a minha vida e a sua vida. Deus tem propósitos para as nossas vidas. Como o apóstolo Paulo fala, prossiga, para que esses alvos, para que esses propósitos, para que a vontade do Senhor seja cumprida nas nossas vidas, você precisa prosseguir. Não adianta ficar parado diante de qualquer circunstância. É preciso esquecer as coisas ruins, colocar diante de Deus. É preciso se libertar dessa tristeza, daquilo que nos prende ao passado, olhando para o alvo, olhando para frente. É preciso avançar, é preciso estar em direção ao alvo que é Jesus Cristo. Porque Deus continua tendo muitos propósitos e projetos para todos nós, na família, no trabalho, na igreja, na comunhão dos santos. Deus continua sendo um Deus de propósitos. Um Deus que requer que nós entendamos a vontade dele para as nossas vidas. Por isso, ouça a voz do Espírito. Busque intimidade, submissão à vontade de Deus. Busque tudo aquilo que te fortalece no Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra, agradecer pela tua graça, agradecer porque é o Senhor que nos molda a nossa mente. É o Senhor que nos molda como oleiro e nós como barro. Vai nos transformando, nos capacitando, Senhor, conforme o teu querer e conforme a tua vontade. Pai, em nome de Jesus, que todos os seus propósitos, toda a sua vontade para as nossas vidas sejam realizadas em nome de Jesus. Na área familiar, na área profissional, na área, Senhor, onde somos seus servos, nos ministérios que a igreja tem,
na vocação e no chamado que o Senhor tem para cada um, Senhor. Derrama da Tua graça, derrama da Tua misericórdia sobre as nossas vidas, para que nós possamos, ó Senhor, sempre prosseguir, avançar e buscar o Teu querer. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos abençoe. E que nós possamos refletir melhor nesse tempo, ó Senhor, os Teus propósitos e a Tua vontade para as nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de dar um recadinho para todos vocês, um recado, não um recadinho. Nós continuamos a arrecadar alimentos, né, de primeira necessidade, arroz, feijão, açúcar, café, produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza como Cândida, álcool nesse tempo de pandemia. Eu gostaria muito que você colaborasse. Nós temos entregado muitas cestas básicas e a necessidade é muito grande. Só para testemunhar para os irmãos, nós temos socorrido até uma família de pessoas muito carentes, 3 filhos, vai ganhar mais um bebê, e não é da igreja, não é cristã, e foi uma pessoa que falou comigo mesmo, então nós socorremos. Ele ficou super feliz com a prestatividade, o amor e o carinho como a igreja o tratou. Por isso, eu gostaria muito, de forma encarecida, que você participasse desse momento e contribuísse doando esses alimentos, arroz, feijão, óleo, detergente, cândida, sal, açúcar. Então, tudo que compõe uma cesta básica. Nós temos muitas pessoas por socorrer, não só cristãos como não cristãos. Por isso, abençoe a vida do próximo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Santo, 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 Santo é o Senhor, poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória. E de
seu nome para sempre. Louvem, louvem ao Senhor. Louvem seu nome para sempre. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.